Hoje nós vamos trabalhar o assunto chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento é andar retilíneo, é reto uniformemente, significa que vai ter uma grandeza física que se manterá constante. Variado significa que terá uma segunda grandeza, mas essa segunda grandeza vai variar no tempo. Quem são essas grandezas a qual estou citando? Uma delas é a velocidade. Essa grandeza velocidade, ela vai sofrer uma modificação, ela vai sofrer uma variação. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela muda de valor, ela sofre uma variação. Logo, nós podemos dizer que a velocidade ela é variável. No entanto, essa velocidade ela modifica de valor, ela sofre essa variação, porque existe aqui, neste movimento, um segundo ente físico. Que segundo ente físico é esse? É a aceleração. Só existe a modificação de velocidade porque existe esse segundo ente físico que é a aceleração. E nesta matéria, essa aceleração vai ser tratada como se ela estivesse sendo constante. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade muda de valor, a aceleração existe e ela é constante. Essa aceleração constante, existe um modelo matemático para calcular. E o modelo matemático está aqui para vocês, que diz que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Este ΔV, o que ele é? Bom, primeiro, qual é o nome desse ΔV? Variação da velocidade. É isso que esse ΔV representa, variação da velocidade. E esse ΔT, o que ele representa? Variação do tempo. Matematicamente, a variação da velocidade ela pode ser reescrita como sendo V menos V0. Onde este V significa a velocidade final, este V0 significa a velocidade inicial. Então, a variação da velocidade, quando você quer calcular matematicamente, você vai pegar a velocidade final e vai subtrair da velocidade inicial. A variação do tempo vai ser tempo final menos tempo inicial. Este T significa tempo final, o T0 significa tempo inicial. Então, se nós queremos calcular qual é esta aceleração, que nós estamos trabalhando com uma aceleração constante, vai ser ΔV sobre ΔT, que você pode abrir matematicamente para velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Bom, utilizando este modelo matemático que eu estou colocando aqui para vocês, e colocando um parâmetro, que parâmetro? Nós vamos tratar o tempo inicial como sendo tempo igual a zero. Então, nessa nossa construção, o tempo inicial nós estamos tratando dele sendo zero. Então, sendo ele zero, aqui ó, eu estou simplificando ele da minha conta. Quando eu simplifico ele da minha conta, essa expressão, olha o que sobra. Sobrou que a aceleração é igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. No caso, o tempo final. Essa expressão matemática, se nós multiplicarmos cruzado e podemos, olha o que sobrará. 1 vezes velocidade final menos velocidade inicial, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Está aqui, ó. Então ficou velocidade final menos velocidade inicial. Sempre igual a A vezes T, está aqui, ó, AT. Reorganizando o que sobrou desta multiplicação cruzada, como assim? Esse menos V0 que está de um lado da igualdade pode ir para o outro lado da igualdade e mudar de sinal. Reorganizando, olha o que ficaremos. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa expressão reorganizada que surgiu, que derivou lá da primeira, a organização dessa expressão que está aqui, né, onde diz que velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, é ela que nós chamamos de função horária da velocidade. E o que essa expressão matemática é capaz de oferecer para você? Você sabe que nesta matéria a velocidade ela muda de valor. Está aqui, ó. Foi a primeira informação. Então, essa expressão é capaz de calcular a velocidade no tempo que você quer saber. Já que a velocidade muda de valor, essa expressão te possibilita calcular qual vai ser a velocidade no tempo que você quiser saber. Bom, essa expressão matemática é uma expressão de primeiro grau. O que significa? Sendo ela uma expressão de primeiro grau, essa estrutura matemática é uma equação de primeiro grau. Ela é uma equação de primeiro grau. O que isso significa? Que se nós desenharmos o gráfico da velocidade em função do tempo, né, velocidade no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal daqui, o gráfico formado vai ser uma reta. Então, significa dizer que quando nós estamos avaliando, fazendo uma interpretação de um gráfico da velocidade pelo tempo,
se tratando do movimento uniformemente variado, a figura formada será uma reta. Bom, na aula anterior, no movimento retilíneo uniforme, nós também estabelecemos uma situação. Nós, no movimento retilíneo uniforme, falamos o seguinte: quando nós estamos avaliando um gráfico da velocidade pelo tempo, e nós vamos olhar o que significa a área formada embaixo desta curva, que no caso é essa reta, não é? Desta figura. Então, o que nós vamos ter aqui, que é a área embaixo da curva, nós definimos que a área embaixo da curva em um gráfico da velocidade pelo tempo é numericamente igual ao deslocamento do objeto. Olha o que eu estou definindo para você, é muito sério. Quando nós estamos falando de um gráfico da velocidade pelo tempo e queremos encontrar o deslocamento dele, dessa partícula porque ela está andando, basta calcular a área formada embaixo da curva. A área embaixo da curva, ou seja, embaixo desta reta, essa área vai ser numericamente o deslocamento desta partícula. Então, observe, quando eu pego essa expressão e junto a ela a esta definição, eu consigo criar um segundo modelo matemático, cujo nome é função horária do espaço. Nesta aula eu não montarei para vocês, mas posso fazer isso em sala de aula. Quando eu pego essa expressão matemática e agrego ela junto a esta definição, que diz que a área embaixo da curva é numericamente igual ao deslocamento, eu consigo montar uma segunda expressão matemática. Essa segunda expressão matemática ganha seu nome de função horária do espaço. E a escrita dessa função horária do espaço está aqui para você, que diz que S é igual a S0 mais V0 vezes T mais a aceleração dividido por 2 vezes T elevado ao quadrado. Vou colocar mais ou menos aqui, porque a aceleração vai poder ter sinal positivo ou negativo, ok? Então, essa expressão matemática, este S significa o quê? A posição final. Este S0 significa o quê? Posição inicial. Este V0 significa o quê? Velocidade inicial. O tempo significa o quê? O T significa o quê? O tempo. Mais ou menos, porque essa aceleração pode ter valor positivo ou negativo, vezes tempo elevado ao quadrado. Essa estrutura matemática, que é uma equação de segundo grau, ela representa a função horária do espaço. E o que esta expressão possibilita para a gente? Este objeto, ele muda de velocidade a cada momento. Então significa que a cada novo momento, ele anda um espaço maior. Vai andando, mudando o tempo e a sua velocidade muda de valor e ele vai andando espaços cada vez maiores. E esses espaços que ele vai andar cada vez maiores, nós poderemos medir com auxílio desta expressão, que é a função horária da posição. A função horária da posição vai estabelecer aonde o objeto, o tempo que você quiser definir. E aí, a partir desta modulação matemática, você pode até chegar a definir o espaço que ele andou no tempo que você quiser. Ou seja, você poderá, através dessa expressão, não só achar a posição do objeto em qualquer momento que você queira, mas também, avaliando ela, você poderá achar também o deslocamento deste objeto. Bom, voltando. Nós, então, aqui neste assunto, nós temos duas expressões matemáticas. Na verdade, serão três, mas vou trabalhar duas no momento. Uma chamada de função horária da velocidade, que é uma equação de primeiro grau. E o que ela calcula? Ela calcula para você a velocidade no tempo que você quiser saber. E trabalhando ela junto a outra informação que diz que, quando eu estou avaliando um gráfico da velocidade pelo tempo, a área formada embaixo da curva representa o deslocamento. Quando eu junto essas duas afirmações, eu posso criar uma terceira afirmativa, que é a função horária do espaço. Essa função horária do espaço, o que possibilita para você? Calcular a posição do objeto no tempo que você quiser saber. E a função horária do espaço, se tratando do movimento retilíneo uniformemente variado, ela é uma expressão de segundo grau. O que significa? Que quando você for avaliar um gráfico da posição, essa é a posição,
pelo tempo, a figura formada vai ser uma parábola. Mas isso nós vamos tratar melhor nos próximos assuntos. O que eu preciso que você agora me acompanhe? Que nós temos duas fórmulas com nomes bastante parecidos no movimento uniformemente variável. Uma é chamada de função horária da velocidade, a outra é chamada de função horária do espaço. Uma calcula a velocidade em função do tempo, outra calcula a posição do objeto em função do tempo. Uma é uma equação de primeiro grau, se tratando da função horária da velocidade, e a outra é uma função de segundo grau. Estamos falando do movimento, estamos falando da função horária do espaço. Bom, no nosso próximo encontro nós vamos fazer uma coisa importante, que é, com os parâmetros oferecidos pelo texto, nós vamos montar as funções horárias. Em outros casos, vendo as funções horárias montadas, nós iremos encontrar parâmetros importantes através de avaliações. Mas isso vai ser assunto do nosso próximo encontro.